Então, beleza, eu vou começar, só que aí hoje eu vou começar, primeiro, agradecer todas essas discussões que você fez aí com a gente, não vai acabar, vai mudar a plataforma, Só. mas desse período aí que a gente passou junto, acaba que vai fechar um ciclo para começar um novo, e É. cada dia melhor. Então, agradecer muito, você construiu, né, junto com a gente, Japi, mas você levou o nome do grupo onde a gente está junto no WhatsApp, levou o canal do YouTube, levou nas costas praticamente. Então, assim, tenho certeza que eu e todos os residentes e todo mundo lá do grupo que está te acompanhando te agradece muito e boa sorte na nova empreitada aí. Obrigado, cara. Não, e vocês são, eu falei lá, os residentes todos, você principalmente, né? Porque foi o braço direito aí, que ajudou pra caramba. Sem vocês também isso não ia pra frente, não. Vocês foram super importantes, sempre interessados e crescendo. Eu vejo ano a ano como vocês cresceram, então, para mim é um prazer. Sempre foi e continua sendo. Show de bola. Boa discussão aí. Valeu, abraço. Valeu, cara. Então, boa noite a todo mundo. Hoje eu resolvi trazer esse artigo. Eu não sei se muita gente aqui do grupo teve acesso, teve um evento agora sábado, patrocinado pela Novartis, que é a dona da droga, e ela foi aprovada agora recentemente pela Anvisa, tinha sido aprovada já ano passado pelo FDA, e é o primeiro tratamento, né, a primeira terapia gênica aprovada para algumas doenças distróficas retinianas. Então, um dos objetivos das nossas discussões de artigos sempre foi trazer inovação, né? Trazer novidade para vocês, para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo. E a pior coisa é ser pego desavisado, né? Alguém mostrar uma coisa e falar, caramba, eu nunca ouvi falar. Um caso, puxa, eu nunca vi isso na vida. É tão bom e vocês estão, eu vejo cada dia mais, evoluindo tanto de fazerem descrições de exame, darem diagnósticos, que eu tenho certeza que vocês cresceram muito durante esse período das discussões e vão crescer cada vez mais. Então, tá por dentro do que é novo sempre é importante. Então, esse artigo, ele na verdade não é o artigo pivotal da aprovação, fase 3 única, ele é na verdade um resumo, por isso que eu peguei ele. O fase 3 são 20 e tantas páginas, e é um assunto mais complexo, né, mais específico, então eu achei que nesse, como ele discute como se fosse um resumo de eficácia, segurança, durabilidade do também vocês vão ter que decorar a droga, né, que o nome não é fácil, é o Voretigene Neparborvec. Esse RZIL é um sufixo da droga, não precisa falar, ninguém fala, mas o Voretigene Neparborvec é o Luxturna, é o nome comercial dele no mundo todo. Nas mutações do gene RPE65 associadas a distrofias retinianas. Então ele pega uma parte da fase 1, que foi um pouco diferente, fase 1 e fase 3, e é bom que também já discuta um pouco, para quem não sabe muito bem, o que é basicamente fase 1 e fase 3 de um estudo para aprovação de uma droga específica. Esse artigo do ano passado, publicado na Ophthalmology. Então, é do grupo, um dos palestrantes do sábado, no evento da Novartis, foi esse daqui, ó. Cadê ele? O Daniel Chang. Falou junto com a Juliana Salum, e é um dos pesquisadores mais importantes em relação ao desenvolvimento da droga. Bom, ele começa explicando, né? Normalmente as alterações são bialélicas, ou seja, de dois alelos do gene RPE65, que geralmente ele decodifica essa enzima que é a retinilesterisomerase. Para que ela existe? Ela faz parte do ciclo visual, o ciclo da rodopsina, e que produz, né, que é feito da queima dos fotorreceptores, os discos, né, dos cones e bastonetes. A esterisomerase participa desse ciclo e é uma enzima, como ele fala, que crítica para o ciclo visual. E quando você tem o defeito do gene RPE65, você passa a não desenvolver a enzima e, por conta disso, você prejudica, você interrompe o ciclo visual e de uma forma progressiva, geralmente em relação aos bastonetes, né? Rod mediated. Então, são distrofias que vão progredindo
sucessivamente para, em muitos casos, uma cegueira completa. Não só cegueira de visão central, cegueira completa de campo. Então, a maioria dessas distrofias, das quais as mais comuns, ele cita aqui no parágrafo seguinte, é a amaurose congênita de Leber e a retinite pigmentosa, ou retinose pigmentar, que é o nome. Retinite pigmentosa é o termo que eles usam mais em inglês, em latim, mas é retinose pigmentar, porque na verdade não é. Lá na descrição de retinite pigmentosa, lá atrás, eles achavam que era uma doença inflamatória. Então, por isso, hoje em dia, o termo correto é retinose pigmentar, porque não é uma retinite. Esses são os dois tipos mais comuns, mas a amaurose congênita de Leber tem mais de um tipo, aqui é o tipo 2, e a retinose pigmentar esse é tipo 20. Aí você fala, nossa, eu só conheço uma. Lógico, tem várias variantes, síndrome de Usher, que vocês conhecem mais, que é ligada à surdez, e tem várias, tem autossômica recessiva, multifatorial, autossômica dominante, tem N. Geralmente esse paciente tem nictalopia, né, que é a diminuição da visão noturna, e que normalmente está presente desde a infância. Então são pacientes, na grande maioria, jovens, tá? Bem jovens, crianças ou adolescentes, que vão desenvolvendo a cegueira no decorrer dos anos, mas muitas vezes perdem a visão completamente já na faixa dos seus 20, 30 anos. Então, o estudo é visando esses pacientes. Bom, como eu falei aqui, ó, retinose pigmentar tipo 20. Com o passar do tempo, os pacientes que têm essas mutações do RPE65 levam a uma perda praticamente total da habilidade, inclusive, de detectar luz, de qualquer intensidade. Então, os pacientes vão perdendo aos poucos a visão, e não só a visão, a capacidade de detectar luz, e ficam na escuridão. Esse medicamento foi, então, produzido, o Voretigene Nepavorvec, ele é um vetor viral recombinante. O que é isso? Tanto que a dose, quando vocês veem, é 1,5 vezes 10 a 11 viral genomes, a VG de viral genomes. Você injeta genes através de vetores virais, é como se você pegasse o mais comum agora, né, o famoso o coronavírus. Você pega o vírus, coloca uma carga de genes para desenvolver o RPE65, esse alelo, bota dentro do vírus e você inocula o vírus dentro do olho do paciente. O vírus é um vetor, é um vírus atenuado, ele leva dentro dele, da célula dele, ele leva dentro dali uma carga grande, que a gente vai falar sobre a carga, de genoma, para começar a induzir, através de uma reação antígeno hospedeiro, o que um vírus faz? Ele produz que você tenha imunoglobulinas contra ele. Então, quando você injeta o genoma viral e você começa a induzir uma reação contra aquele vírus que é o vetor, você começa a produzir anticorpos que produzem enzimas para tentar detectar e muitas vezes combater o que você está inoculando. A partir daí você começa a replicar aquele mesmo genoma. O mecanismo é esse. Tá? Então o Voretigene Nepavorvec foi feito a partir disso. A fase 1, e o que faz fase 1? Fase 1 de qualquer estudo é para você avaliar segurança e, às vezes, eficácia da droga. A eficácia geralmente é na fase 2. Mas, geralmente, a fase 1 é para você testar segurança e escalonamento de dose. Ou seja, eu vou injetar lá o Voretigene. Só que eu não sei se a dose melhor como ele fala aqui, ó. Cadê as 3 doses? Depois ele vai falar aqui, eu acho. 1,5 vezes 10 a 10ª potência, 4,8 vezes 10 a 10ª potência, ou 1,5 vezes 10 não sei nem como fala, a 11ª potência. Tá? Eles estudam as 3 doses para avaliar se as 3 são seguras. Então vamos supor, ele fez, por exemplo, no fase 1 desse estudo, eles viram que as 3 drogas, as 3 cargas virais, né, de genoma, as 3 VGs, foram seguras. Só que a mais eficaz foi 1,5 a 10 a 11ª potência. Então, se ela era mais eficaz com concentração maior, que é 10 a 11ª e não 10 a 10ª, e as 3 eram seguras de forma igual, vamos usar a mais potente. Vamos supor que tivesse usado as 3 doses. E a 1,5 vezes 10 a 10, segura. 4,8 vezes 10 a 10, segura. E a 1,5 vezes 10 a 11ª potência fosse tóxica. Mas mais potente, tira ela
e usa a segunda mais potente, 4,8 vezes 10 a 10. É assim que você faz, é escalonamento de dose. Se todas são seguras, você escolhe a mais potente. Tá? Mais potente no sentido não só de potência, como a gente vê aqui, não, de eficácia. Por exemplo, o ranibizumab, quando foi estudado, chegou a ser estudado 0,5 miligramas e 2 miligramas no estudo Harbor, lá para a DMRI. Mas eles tiveram resultados parecidos e houve um pouco mais de evolução para atrofia em DMRI com 2 miligramas. Por isso que não se usa 2 miligramas de ranibizumab. Tá? Então, no fase 1, eles estudaram 3 doses do Voretigene e no fase 3, já a partir da segurança comprovada das 3 doses, eles passaram a usar só 1,5 vezes 10 a 11ª potência. E na fase 3, na fase 1, eles injetavam só num olho. E tinha o grupo controle. No fase 3, eles faziam sequencialmente injeções bilaterais, a doença bilateral, de Voretigene e Pavlovec subretiniano. O paciente tem que fazer uma vitrectomia, pelo menos o core vitrectomia, ou seja, a vitrectomia central, e aí você faz igual quem já, de repente, aí da audiência já viu fazer TPA subretiniano, você entra com uma agulhinha e injeta na mácula, naquela região da retina, você injeta na mácula a dose de 1,5 vezes 10 a 11ª potência do Voretigene. Tá? Então, tem que fazer vitrectomia e tem que fazer injeção subretiniana. Ok? Lógico, aí você vai perguntar, quando faz as outras administrações sequenciais? Você não precisa fazer a vitrectomia, mas você tem que fazer as portas, os trocáteres, pelo menos de iluminação, e pode ser um chandelier, a infusão, e entra com outro processo, só injetar subretiniano. Tá? Tem que fazer mais de uma vez. Então, logicamente, isso tem riscos, né? Cirurgia. Na verdade, é uma criança, muitas vezes um jovem, hialoide aderida, hialoide espessa, você tem que remover para fazer subretiniano. Não é a coisa mais fácil do mundo, não é para qualquer cirurgião. Então, primeira coisa. Por isso eu quis discutir esse artigo. Quando a gente fala da teoria, é muito bonito. Terapia gênica, chegou. Que bom, pacientes vão voltar a enxergar. Tratamento é subretiniano. Vamos lá, vamos falar da realidade da história. É super promissor, mas vamos falar da realidade. Então, primeira coisa, não é simples. Tem que ser habilitado a fazer cirurgia de retina. 2, tem que saber fazer injeção subretiniana. 3, tem que correr os riscos de qualquer procedimento subretiniano, tá? Como descolamento de retina, como fibrose pré-retiniana, subretiniana, pode fazer pela manipulação, pelo trauma. Então você faz isso e em olhos que não foram nunca tratados com nada genético. O que no fase 3 eles avaliaram? Os pacientes melhoraram a habilidade navigacional, de navegação, ou seja, eles começaram a andar um pouco melhor sozinhos, melhorou a sensibilidade à luz e o campo visual depois de 1 ano de tratamento. Tá? Nesses pacientes que tinham, isso é outra coisa importante, ninguém vai poder fazer Luxturna se não tiver um teste genético mostrando que a deficiência bialélica é no RPE65. Tem vários tipos de retinose e outras doenças. Se não for pela deficiência do RPE65, não se beneficia do Voretigene. Então, é uma classe muito específica de pacientes. Tem que fazer o teste genético antes e o paciente tem que ser aprovado. Em dezembro de 2017, o FDA aprovou o Luxturna e agora, em 2020, ele chegou aqui para os pacientes brasileiros. Bom, como eles fizeram então? Eles fizeram uma revisão do fase 1 e fase 3 dos estudos. O fase 1, como eu falei, 11 para 12 pacientes. Fase 1 é sempre pequeno, que é para testar dose, testar segurança inicialmente, para você fazer o escalonamento de dose. Os critérios de inclusão eram acuidade visual melhor do que percepção de luz e com uma viabilidade de retina suficiente no olho. Como é que você avaliava isso? Eles faziam um ACT desses pacientes e viam se você não tinha uma lesão extensa da retina externa, do epitério pigmentado, que aí não adianta também você injetar e não ter pelo menos um arcabouço ali de células que você possa
recriar um ambiente favorável para a droga. E no fase 3, fazer-se injeção bilateral subretiniana do voretigene. Foi feito na Filadélfia e na Universidade de Iowa. E os pacientes eles tinham que ter mais de 3 anos de idade, tinham que ter uma confirmação diagnóstica da deficiência bialélica do EPA65 e para isso eles tinham que ter também os 2 olhos com acuidade visual pior do que 20/60, com campo visual menor que 20 isópteros em qualquer meridiano, seja temporal, nasal, etc. E tinham que ter pelo menos uma certa viabilidade celular determinada pela espessura do OCT, com pelo menos mais de 100 micra de espessura central. Não podia ser menos do que isso e ter alguma viabilidade de retina externa. Eles faziam fotografia do fundo, o exame clínico, e eles tinham que fazer esse exame, que é o MLMT, que ele vai falar mais abaixo aqui. Cadê? Depois ele vai explicar mais aqui no próximo parágrafo, que é o Multiluminance Mobility Test. Eu vou explicar aqui o que é, depois eu falo. Os pacientes, então, eles entravam no grupo observacional e de intervenção e recebiam, porque tinha um grupo, depois eu vou mostrar o desenho do estudo, todo mundo recebeu o tratamento, né? Porque não tem nada melhor hoje em dia. Então, você fazia um grupo controle. Mariana está perguntando aqui. São muitos fatores limitadores. O teste genético tem alto custo. Um centro de pesquisa no Brasil para encaminharmos esses pacientes tem tanto a Juliana Salum quanto a Fernanda Porto, aí de BH, são aprovadas para fazer, até onde eu sei, por enquanto elas só. O SUS vai puxar o teste genético, acho pouco provável, em termos de saúde pública, tratar a doença rara é complexo, mas parece que vai entrar no SUS sim, porque por conta de ser uma doença de cegueira, vai haver uma judicialização grande, então provavelmente eles já devem estar manobrando para que isso entre no SUS, a Novartis. Isso deve ser de interesse deles, porque o N de pacientes vai ser muito maior. Entendeu? E o governo paga, o governo tem dinheiro, teoricamente. Entendeu? Então isso deve entrar no SUS sim. A Novartis certamente vai fazer uma força grande para entrar. Bom, então esses pacientes entravam, uma parte era o grupo tratado e o grupo controle. Só que ao final de um ano, os pacientes do grupo controle passavam a ser tratados, porque, por ética, eles merecem ser tratados também para ter o benefício do tratamento. Mas tinha que ter um controle inicial para poder comparar. Então, eles faziam 1,5 vezes 10 a 11ª potência, viral genomes de voretigene pavovec em cada olho. E eles eram retratados, tinha um protocolo específico de acompanhamento. Eles faziam, basicamente, eu vou mostrar no protocolo, com 30, 60, 90 dias, 180 dias. Depois de um ano, esses pacientes do grupo controle, se eles ainda estivessem nos critérios de elegibilidade, ou seja, aquilo que eu falei, visão melhor que 20/60, pelo menos, pior que 20/60, pelo menos, perdão, campo visual menor que 20 isópteros, OCT maior que 100 micra, eles começavam a fazer o tratamento também, depois de um ano. Tá? O planejamento é que eles sejam acompanhados por 15 anos, eles já estão sendo acompanhados há 4. Aqui, mostra, esse aqui é o design da fase 1. O que me interessa muito é que eles fizeram 3 doses, descobriram que as 3 eram seguras, então passaram a usar a maior potência. Depois eu vou entrar na fase 3, que é o que interessa. E como é que eles acessavam a visão do paciente? É esse exame que é super difícil de fazer, porque, na verdade, ele requer de espaço e não é um exame oftalmologicamente só, propriamente dito, que é o teste de mobilidade de multiluminância. Você avalia a função visual dos participantes com baixa visão e nictalopia. Você, na verdade, faz como se fosse um circuito. Eu já vi fazendo isso. É interessante. Você faz um circuito numa sala apropriada, como se fosse um fisioterapeuta, e que vai avaliar por uma marcação se o paciente ele tem a destreza de andar por uma marca, por um caminho marcado, com várias luminâncias diferentes, desde mais claro para mais escuro, com obstáculos. Então, não é um teste que a gente faz no consultório. Você tem que encaminhar, no caso do grupo, eles tinham um local só para fazer esse teste. Tá? E, na verdade, esse que é o teste mais difícil, é o que teve melhor resultado em relação ao tratamento. Esse procedimento ele é repetido com vários níveis de luz,
progredindo desde a mais fraca até a mais forte. Tá? Logicamente, com a mais fraca, o paciente conseguindo deambular, melhor a visão que ele está recuperando. Aqui eu já vou mostrar o fase 3 para vocês entenderem. Depois tem até um outro melhor. Então, o paciente era elegível, ele era randomizado, 2:1, ou seja, com um tratamento que só tem o controle, geralmente você faz a randomização 2:1. 2 pacientes entram no grupo tratamento para 1 no controle. Tá? Então, esse era o grupo controle, 10 pacientes. E aqui, 21 pacientes, grupo de tratamento, faziam a primeira injeção subretiniana, depois continuavam fazendo, fizeram um segundo olho, e iam fazendo, depois ele vai mostrar como, até o endpoint primário, que era a mudança do score do teste de luminância, não de acuidade visual. Tá? A acuidade visual, campo visual, sensibilidade, isso era tudo outcome secundário. Então, o outcome primário era teste de mobilidade com luminância. Tá? Então, a gente vai ver sobre isso. O teste de sensibilidade, que faz a avaliação, principalmente dos bastonetes, porque você avalia a sensibilidade à luz em relação a ambientes de menor intensidade. E o teste de acuidade visual, eles usavam uma escala adaptada, que é uma escala para visão subnormal. Tinha de Lange e de Holliday, que avalia logMAR também, e vocês já sabem de logMAR. Quanto maior o logMAR, pior a visão. Logmar 0, 20/20. Logmar 1 é 20/200 ou 20/400. Tá? Então, maior logmar, pior a visão. E fazer um teste de campo visual, geralmente Goldman, que logicamente é melhor para avaliar o campo num paciente desse tipo. Igual para várias outras patologias de retina. Tá? Bom. Resultados. No fase 3, para quem não sabe, alguém sabe o que é isso? Fase 3, Intent to Treat, ITT? A população do ITT de fase 3 era de 31 pacientes. 21 no grupo de intervenção e 10 no grupo controle. Alguém sabe o que é ITT? Intent to Treat? É diferente Pode de falar. NTT, né? Fala aí. NTT, não, eu não sei É se... parecido, é parecido. Fala Não aí. sei não. Não, o Fala, NTT ué. eu sei, mas o ITT eu não sei não. Alguém viu? Deixa eu ver se alguém respondeu. Não sei. Obrigado, Mirella. O que é o NTT? Fala. É o número necessário para tratar, né? São quantos Isso. pacientes você faz a droga, quantos daqueles... Peraí, calma. Tá indo Você certo. faz... Você dá uma droga para 30 pessoas, dessas quantas pessoas uma vai se beneficiar, por exemplo. Uhum. Um Então, o NTT de NTT 30. é quantas pessoas você tem que tratar para uma se beneficiar. Isso. Se o NTT de Tá? 30, você dá para 30, só uma se beneficia. Isso. Então, e o ITT é o Intent to Treat. É a mesma coisa, só que é um cálculo estatístico para fazer o desenho do estudo. Quantas pessoas você tem que colocar no estudo para que aquele resultado de tratamento seja estatisticamente significativo? É calcular o N. Intent to Treat é para isso. É calcular. Por isso que são 31 pacientes. Você fala, pô, o fase 3 do Marina e do Anchor tinha 2.000 pacientes. Essa doença é muito mais rara. Então, o ITT é mais baixo. Quanto mais rara a doença, ITT é mais baixo. Entendeu? Que o NTT você fala em relação a algum tratamento. O ITT é em relação ao estudo. Quantos pacientes você precisa ter dentro de um estudo para dizer que aquilo ali vale? Entendeu? Eu entendi. Tá. Deixa eu ver aqui quem mais respondeu. É um cálculo amostral. A Mariana está falando. É. ITT é um cálculo amostral. Então, a eficácia. Em relação ao teste de mobilidade, o teste de mobilidade médio melhorou, e isso é interessante do tratamento. Geralmente, a melhora que eles têm no dia 30, ou seja, após a primeira dose, se mantém com 1 ano e até 4 anos, como eles já estão mostrando. Então, é uma droga que sobe, igual quando a gente fala de loading dose, né, para as injeções. 3 doses, pá, e depois mais ou menos se mantém. No caso do Voretigene, a primeira dose, 30 dias depois, o paciente tem um ganho que normalmente se mantém no decorrer de 1 a 4 anos que eles já estão estudando. Entendeu? 70% deles
melhorou o nível de luminância no teste, ou seja, saíram de luminâncias maiores para menores. Tá? Aqui, 70% passou no MLMT at the lowest luminance level. Então, eles melhoraram. Então, primeiro, vamos lá, ponto positivo da droga. Você pegou pacientes que mal deambulavam e eles começaram a andar mais sozinhos. Então, eles começaram a ter melhor luminosidade, mais entrada de luz no olho, logicamente mais independência. Em relação ao teste de sensibilidade, para todos os grupos, né, que eles fizeram, né, depois da administração do vetor, no caso dos grupos tratados, houve uma performance melhor em relação ao teste de sensibilidade à luz no dia 30. E depois de um ano, isso ainda aumentou um pouco, mas se manteve no decorrer de 4 anos. Quando ele fala for all treatment groups, é tanto o grupo que tratou de início, quanto o grupo controle que tratou depois de um ano. Tá? Em relação ao teste conjunto, no final de um ano, a maioria dos pacientes tinham melhoras no MLMT, tanto os pacientes que fizeram fase 1, quanto os outros que passaram pelo fase 3. E melhoraram também no teste de sensibilidade à luz. Quanto à acuidade visual, tá? Eles tiveram uma melhora de 0,1 logmar, que corresponde a 0,1 logmar, né? Eles consideraram, eles não tiveram melhora. Para análise da melhor acuidade visual, 0,1 de melhora de logmar é 5 letras no ETDRS, é uma linha, tá? Só que você não faz, para esses pacientes, avaliação na tabela ETDRS, porque eles não enxergam aquilo. Então, no final do primeiro ano, os pacientes tinham uma melhora na acuidade visual, na verdade, entre o primeiro e o segundo olho, na fase 3, mínima. Ele vai mostrar no gráfico. Então, basicamente, ele não pulava de estágio, mesmo fazendo avaliação na tabela de Holliday ou de Lange. Eles não melhoravam a visão. A gente vai mostrar nos gráficos, que aí vai dar para entender melhor. Então, antes de mostrar os gráficos, eles só completando. Isso não foi significativamente estatístico quando comparado com o grupo controle. Então, vamos lá. Fase 3, então, como eles fizeram? Randomizaram, testaram, grupo de intervenção, grupo controle. Fazia injeção, a primeira e a segunda injeção. Aí acompanhava dia 30, depois com 90, depois com 180, final de um ano. Alguns, na verdade, aqui no estudo, eles fizeram só a injeção de cada olho e seguiram. A proposta que se faz inicialmente é de você tratar, e mais isso eles ainda não têm o controle total, mas você fazer uma aplicação, mas serem possíveis outras aplicações. É o que está se colocando, pelo multidose, porque isso ainda está em desenvolvimento. Já esse aqui, ó, os pacientes foram acompanhados, fizeram crossover, ou seja, mudaram de grupo depois de um ano e fizeram a injeção, primeiro olho, segundo olho e acompanhando. Tá? Como eu falei, a maioria dos pacientes melhorou nos primeiros 30 dias de injeção. Depois disso, esses pacientes acompanhados tiveram muito pouca melhora, mais ou menos ficaram numa curva de estabilidade. Aqui é a tabela demográfica. Olha só, isso daqui é o gráfico da multiluminância. Os pacientes saíam, tanto fase 1, fase 3 original e fase 3 controle, eles saíam de um lux para um lux bem maior. Aqui, quando fala em lux, você está diminuindo a luminância e aumentando a chance do paciente melhorar. Então, o maximum improvement é a menor luminância, é ele andar em menor luminância. Então, em relação a esse teste, os pacientes ganharam visão noturna ou facilidade para andar em ambientes mal iluminados. Tá? Ok. Quando você vai olhar em relação ao teste de sensibilidade, também melhoraram. Menos do que na multiluminância, mas o teste de sensibilidade à luz, eles melhoraram e mais ou menos mantiveram. Um pouco de vantagem até interessante para o grupo que começou como controle e depois tratou. Veja aqui, ó, a curva deles é um pouquinho superior. Mas muito discretamente, são grupos iguais. Quanto ao campo visual, no geral, nos pacientes com fase 3, eles tiveram um ganho no campo de Goldman de mais ou menos 267 degrees. Ou seja, aumentaram o campo de visão. Interessante. Vamos lá para outra página. Desculpa. Aqui, ó. Aqui ele está mostrando os pacientes de acordo com o lux, com a sensibilidade. Esse aqui é um gráfico
um pouco mais difícil de interpretar, que é um gráfico de médias, tá? Aquele do gráfico que a gente vê do traçado é mais fácil, mas esse aqui ele está mostrando também por cada indivíduo separadamente do fase 1, o quanto melhorou, o quanto seguiu, então ele sai daqui para cá, por exemplo. O gráfico de curva é mais fácil. Mas olha aqui, ó, em relação, antes de voltar no texto, em relação à acuidade visual. Tá? Voltando, maior logmar, visão pior. Se a gente for pegar os pacientes aqui, ó, em bolinha, são os pacientes do fase 3 que foram tratados. Eles pularam 0,1 e mais ou menos mantiveram. 0,1. Só que um 0,1 adaptado para a tabela grande. Então ele não chegou a ler uma linha de ETDRS normal. Os outros, mais ou menos mantiveram. Por exemplo, aqui, ó, com o triângulozinho, que é o fase 1, melhoraram a visão. Não ganharam visão. Mais ou menos mantiveram. Tá? A diferença, às vezes, entre pacientes, porque tem pacientes que tinham visão melhor. Tá? Visão de 20/60, 20/80, 20/100 e outros que tinham percepção de luz. Então, logicamente, varia por conta disso, mas em relação à acuidade visual, não houve uma melhora grande. Não houve. Em relação à segurança da intervenção, os eventos, né, adversos foram compatíveis com quem faz uma vitrectomia com injeção subretiniana. 68% dos pacientes tiveram algum tipo de efeito, a maioria deles relacionado ao procedimento, e não à droga em si. O evento mais comum foi a catarata, normal você está entrando na cavidade posterior de um paciente jovem. Tá? Então, deixa eu ver só se tinha algum outro gráfico aqui depois, só antes de entrar na discussão. Eu pedi uma pergunta também aí, não sei se você chegou a ver. Desculpa, não vi, ouvi. Vinícius, né? Eles falam das complicações perioperatórias. Todos esses casos conseguiram fazer 2 doses? Todos, pelo estudo, sim. Conseguiram. Mas, é aquilo, a amostra é fechada, poucos pacientes. Se você começar a aumentar mais num fase 4, que é vida real, logicamente você vai ter DR, vai ter hemorragia. No estudo, é porque aqui não fala. Se você pegar o fase 3, que já tem o pool dos pacientes e os efeitos colaterais por cada paciente, aqui ó, na tabela aqui, mais ou menos, acho que dá para ver. Ó. Hemorragia de coroide, um paciente teve. Tem outra aqui também, catarata, mas teve aqui. Ó, hemorragia retiniana, rotura retiniana. Tiveram pacientes que tiveram. O paciente continuou, mas provavelmente foram os pacientes que muitas vezes não melhoraram a visão, que tiveram outras complicações, entendeu, Vinícius? Então, deixa eu voltar aqui. Então, quanto à discussão. Depois de 4 anos da administração da primeira dose, os pacientes fizeram o Voretigene, né, Pavovec, subretiniano. Isso é um negócio que também, vocês já viram que eu já decorei o nome da droga, né? Eu quero ver todo mundo falar bonito, Voretigene e Pavovec. É difícil, mais fácil falar Luxturno. Os pacientes mostraram um padrão de segurança consistente com o procedimento, a vitrectomia é injeção subretiniana, e eles tiveram uma melhora em relação à mobilidade que se manteve estável durante o tempo. Mais especificamente, os efeitos melhores foram por volta do dia 30, ou que ele fala, o efeito máximo ou quase máximo, foram por volta do dia 30, e eles foram mantidos de acordo com o tempo, tanto no final do primeiro ano, como já na observação de 4 anos dos primeiros casos. Então, você tem uma melhora inicial que não progrediu. No final, eu vou falar disso. O teste de mobilidade é um exame novo, é um endpoint novo, e que não é muito familiar para a gente, e não é feito pela gente. Tá? O teste de sensibilidade também não é um teste fácil de fazer. Tá? A gente faz com muito mais facilidade, a gente conhece o campo de Goldman e a acuidade visual. Tá? Mas esses testes não são muito comuns, então não pense que você vai levar para o seu consultório e fazer o teste, porque se você for testar a acuidade visual, esse paciente muitas vezes não melhora. Ele fala assim, a melhora da acuidade visual, que é uma medida da função foveal, não era esperada com a administração, tá? Ainda mais porque a doença é mais de bastonete. E a acuidade visual
teve alguma evidência de melhora na fase 3 em poucos pacientes, mas uma melhora muito pequena. Tá? O que ele fala, que realmente pode ser interessante, é assim, não melhorou, mas também a maioria desses pacientes progride para cegueira total. E não progrediram. Pelo menos estabilizaram na visão que tinham. Então, isso é um ponto positivo, não deixa de ser. Tá? A mesma coisa em relação ao campo. Os pacientes normalmente perdem 25 graus no Goldman, na história natural, vão perdendo, né, por ano. E esses pacientes tiveram até uma recuperação de 267, em média, graus de isópteras no campo visual de Goldman. Então, bom, ganhou o campo de visão, ganhou mobilidade, mas não ganha visão. Ele fala sobre limitação do estudo, e eu vou terminar falando as minhas opiniões. Então, quais são as limitações que ele coloca? Depois de uma injeção subretiniana, né, você tem melhoras similares na habilidade de navegação, né, de andar, de sensibilidade à luz, em um padrão de segurança também consistente e parecido, nos 3 grupos que se fez a administração da droga. Ele quer dizer, nos 2 grupos que fizeram, tanto nos 3 grupos que ele diz em relação à dose, no fase 1, os 3 grupos tiveram melhora, como eles pegaram que tinha um pouco mais de melhora e era seguro também, foi 1,5 vezes 10 à 11ª potência. Esse efeito, geralmente, ele é máximo com 30 dias e se mantém nos 4 anos, ou seja, é um medicamento. Agora, vamos lá. Críticas e avaliações sobre o tratamento. O Luxturna, ele, pelo menos inicialmente, eu não sei se já baixou, a gente ainda não tem precificação exata aqui no Brasil. O Luxturna, ele estava custando em torno de $800 mil nos Estados Unidos. $800 mil para você fazer injeção. Melhora no primeiro mês a capacidade de andar, o campo visual, tá? Na maioria dos pacientes. Não melhora a visão, nem depois de 4 anos. Ou seja, a esperança que se tinha também, você injetar uma droga que fosse progressivamente induzindo a síntese do RPE65, não aconteceu. Então, recapitulando, o paciente chega para você com uma retinose pigmentar do grupo do RPE65. Ele não enxerga nada, ele enxerga movimento de mão ou percepção de luz. Ele vem todo esperançoso que agora tem a terapia gênica. Aí você fala para ele, tem que fazer o teste. Confirmou. Tem que te operar. Fazer uma injeção subretiniana, que pode sangrar, pode fazer hemorragia de coróide, pode descolar a retina. Com 30 dias, você vai ter uma melhora na tua luminosidade. Se você era aquilo que a gente brinca, né? PL com trocas, né? Você não sabe se ele está vendo luz ou não, ele vai virar um PL. Se ele é um movimento de mão, ele vai continuar um movimento de mão. Se ele é um 20/100, ele vai continuar 20/100. Vai melhorar a luminosidade e o campo de visão. $800 mil é o começo. É como você falar assim, eu vou injetar para te dizer, olha, se você a tendência natural, a história natural era perder, eu consigo te segurar. Então, eu acho que para os pacientes com visão muito ruim, mesmo muito ricos, que possam pagar, ou depois no SUS se tiver, eu acho complicado, porque o paciente vai com a esperança de que ele vai voltar a enxergar. Como muitos têm, que já dizem, né, já falam em relação a essa droga. Não volta a enxergar. Eu acho que para os pacientes que têm uma retinose RPE65 deficiente e que têm um 20/100 de visão, esses são válidos, porque esse 20/100 vai virar PL com o passar dos anos. E aí você pode tentar, com a droga, isso ela mostrou, que consegue estabilizar em 4 anos. A maioria dos pacientes. Isso eu acho a maior vantagem. Então, na minha opinião, esse vai ser um medicamento positivo para os pacientes com visão em evolução. Pacientes com visão muito baixa ou cegos não vão se beneficiar, pelo menos por enquanto. Até pelo preço da droga, é um custo-benefício sem validade. Essa é a minha opinião. Mas é o começo, tudo começa de algum ponto. É uma droga que vem para uma área que não se tinha nada. Então, é o futuro. Essa é a minha opinião. Todo mundo entendeu como funciona a droga, como faz, como é o protocolo, para que serve.
o que melhora, qual é a realidade do tratamento, tá? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Me Ô, falem aí. Japi, eu tenho uma dúvida. Fale. Como é que a droga funciona? Eu fiquei em Hum. dúvida só nisso. Na verdade, minha dúvida é o seguinte: por que tem que ser feito subretiniano e não pode ser feito assim, por exemplo, intravenoso o tratamento? É porque você não tem o vetor, ele não tem a capacidade, o vetor viral, ele não tem a capacidade de se guiar até um determinado site. Se você injetar na veia, o vetor não tem a capacidade o tropismo, perdão, de chegar até a célula deficiente na retina. Então, você tem que injetar exatamente aonde exista a célula deficiente, que é embaixo da retina. Não tem Entendi. outra maneira. Se você injetar no vítreo, tiveram estudos antes desse, fazendo injeção no vítreo, não com voretigênico, com outros vetores. Já teve, inclusive, para, igual está se concluindo já até o fase 3 do Port Delivery System do ranibizumab, de você colocar tipo uma cápsulazinha que você vai só preenchendo para ter a liberação contínua do ranibizumab. Eles tentaram fazer isso através de um vetor adenoviral também. Injetar dentro de um vírus e colocar lá dentro do olho. E não deu certo, intravítrea. O vírus não acha a célula deficiente. Você tem que botar o vírus em contato com a célula, para ele induzir ali uma reação inflamatória que faça com que seja produzida a enzima que ele está carregando. Entendi. Tem que ser subretiniano. Na verdade, Japi, Fala aí, Nelson. tá ouvindo aí? Nelson, só uma coisa. Nelson, até eu pedi que entrasse. Nelson foi fazer, teve um curso. Foi na França, né, Nelson? Não entendi, desculpa, eu falo de Você novo. foi, eu ia falar, Nelson, foi fazer, eu queria que você entrasse até para isso. Nelson foi fazer um curso até não é de aprovação, de capacitação na França, não foi, Nelson? Foi na França. Sobre a administração com vitrectomia, subretinando a droga. Então, Nelson pode falar mais do que eu. Fala aí, Nelson, dessa experiência. Então, na verdade, a gente fez esse treinamento, né, em janeiro na França, que a medicação ia ser aprovada aqui no Brasil, entrar aqui no Brasil em março. Isso. Acabou que, com essa confusão toda do Covid, a questão de precificação, as burocracias de Anvisa, o negócio acabou perdendo o time, né, e, por surpresa, até saiu agora. Aqui no Brasil, por enquanto, só o Einstein está capacitado a fazer isso, tá? Então a gente acabou fazendo esse treinamento para poder ter essa possibilidade de fazer lá o treinamento, né? Fazer lá o tratamento, porque requer uma estrutura assim absurda, né? Para vocês terem uma ideia, falando de uma forma bem prática, a medicação tem que estar guardada numa geladeira especial, a não sei quantos graus centígrados abaixo de zero. Tem que ser aberta a medicação 15 minutos antes. Então, você está lá na vitrectomia, em vias de fazer, né? Você, na hora que começa a cirurgia, você autoriza lá a enfermeira responsável em fazer a manipulação da droga, abrir a droga, preparar toda essa droga para você, entendeu? Eu não estou lembrado agora, eu tentei achar ontem as brochuras do treinamento, tudo eu não achei, então acabou que você não faz, eu esqueci de alguns detalhes em relação ao tratamento, dosagem, tudo, mas o que é levado para você na seringa, você não usa tudo, então vai que você injeta no vítreo, não injeta no espaço retiniano, você tem a possibilidade de pegar mais um pouco da droga e injetar, entendeu? Como você falou bem, já a droga tem que ser colocada no espaço retiniano mesmo, tá? Tem um vetor que vai carregar como é que se diz? O gene o genoma viral, né? Na verdade, exatamente, na verdade, é o adenovírus, né? O vírus. Isso. E, na verdade, eu estou tentando, vamos dizer assim, estudar um pouco da parte de genética, até porque vai acabar, quem vai eventualmente fazer, não sei, é uma doença rara, são poucos pacientes, mas quem sabe. Mas o que acontece, por isso que os pacientes com alguma visão acabam tendo uma resposta melhor, porque você hiperestimula as células que estão ali vivas ainda, entendeu? Então,
por isso o paciente que já não tem mais nada não vai ter muito o que ser estimulado. Então, você tendo alguma célula ali, você consegue estimular e melhora, né? A gente estava lá com esse médico de Iowa que está aí nesse estudo e ele falou, ó, melhora muito, né? Ele vendeu bem o peixe em relação ao uso da droga. A cirurgia em si não tem, vamos dizer assim, nada de nenhum mistério. Você faz uma vitrectomia, lógico que são olhos às vezes de crianças, então isso torna o procedimento um pouco mais desafiador. O vítreo tem que ser descolado, mas ao contrário do que eu pensei, né, que você descolar o vítreo posterior em criança é difícil. Nesses casos com essa patologia parece que o descolamento é mais fácil, tá? Então não tem tanto problema, tá? Eu imagino então... até, há um parênteses até, eu imagino que é também alguém, você ou até o André tinha me falado isso, e é interessante porque meio que na gama de patologias que até são retinose-like, por exemplo, Goldman-Favre, que é uma doença retinose-like, o vítreo já é todo liquefeito, né? Então essas doenças devem alterar o vítreo de alguma forma. Por aí, né? exatamente. O vítreo fica doente. Então, você não pode usar nenhum corante, nada como a gente, o triancilona, no caso que a gente usa para descolar o vítreo, um paciente que vai fazer cirurgia de buraco de macro, cirurgia macular, isso eu não sabia, retina, que às vezes a gente não pode botar não nada. pode usar, entendeu? Não pode botar nada, entendeu? Então você faz lá e depois você faz a injeção com uma agulha aquela agulhinha fininha que a gente tem para fazer injetar TPA, que fazia cirurgia para descolar o polo posterior. Você injeta com a agulhinha fina de 42 graus, injeta no polo posterior, tá? A quantidade que eu não estou lembrado agora, você faz depois uma troca fluido ar e pronto, entendeu? Então é um procedimento rápido e realmente simples. Você faz depois o outro olho com uma semana, 6 a 7 dias depois. O feedback que, né, isso personal communication, né, o cara lá falando com a gente que o resultado é excelente, é maravilhoso, os pacientes melhoram muito, eles acordam já com fotofobia, sabe? Eles vão, no dia seguinte eles chegam no consultório com fotofobia, essa coisa que está falando de iluminantes, de luz, eles chegam, melhora muito essa questão. E fala agora, isso, os primeiros 30 dias vai muito bem, depois estabiliza. E agora são poucos casos, né? São para pacientes que têm a mutação do RPE 65, então torna o funil muito grande, com preço de droga, né? Como você falou, $600 mil, 100 mil euros, não sei, 600 mil euros. Eu tinha ouvido 800 mil euros, acho que era 800 mil dólares. O preço aqui não tem precificação aqui para o Brasil, tá? O Einstein é o que já está credenciado. A gente fez o treinamento lá, né? Quando nós fomos lá, tinha médicos de todo o mundo fazendo treinamento de manhã, de tarde. A gente fez treinamento em Coelho e que mais? Tivemos uma aula lá com um cara, esse médico de Iowa, que eu me esqueci o nome dele. Michael Chang, alguma coisa assim. E o resultado é animador, é um começo. É o começo, isso aí. O ruim porque você cria uma expectativa muito grande para tudo que é paciente em alguma distrofia retiniana, né? Todo mundo acha que pode ser tratado com essa droga. Exatamente, é um grupo muito específico. E na verdade não é assim, né? E é isso, não tem tanto, vamos dizer assim, mistério. É um procedimento que requer uma habilidade maior do que apenas uma injeção intravítrea, porque é uma cirurgia mesmo, você está injetando a droga no espaço retiniano. Tem que ter formação cirúrgica de retina. Isso, tá? Eu quis discutir esse artigo, justamente queria que você entrasse para dar, né, para falar lá do teu treinamento, da capacitação, mas eu quis discutir esse artigo justamente para botar assim, a coisa assim, pé no chão, porque a gente ouve da droga, aí lança terapia gênica, aí você acha que é para tudo e que vai melhorar tudo, e não é bem assim. A gente tem que ter o pé no chão para falar com o paciente, senão vira charlatanismo, né? Tem uma outra droga de um laboratório inglês aí que está para sair também, também é uma droga parecida com o Luxturna, que até a gente deve entrar no trial, mas, de novo, são poucos pacientes, a gente não tem esse paciente, a gente está tentando ver com o pessoal que faz genética isso, mas, enfim, tem muita coisa nova, né? Tem muita coisa aparecendo ligada a essa parte de terapia gênica. Quando eu estive na Inglaterra fazendo lá o meu fellow, em 2008, 2009, um dos meus preceptores era o Robert McLaren. McLaren, ele assumiu a cadeira ele assumiu a cadeira lá de Oxford já há alguns anos, e ele que mexe com tudo isso. Tá? É um
drogos. A gente chegou a fazer, cheguei a ver fazendo injeção em macaco lá, em muita coisa, porque já se tem isso. Eu acho que para coroideremia, Stargardt, BESH, muita coisa sendo estudado e tentado para poder desenvolver alguma droga desse tipo, entendeu? Tem um cara também que é teu amigo, que também acho que faz essa parte naquele Stanga, ou o Stanga também não faz isso, mas para DMRI, não é? O Paulo, ele lá de Manchester, ele entrou no grupo também, mas mais para DMRI. Eu acho que Tá. nesse... Mas ele é de Manchester, né? Eu achei que ele era do Moorfields. Ele foi do Moorfields na minha época lá, mas depois ele foi para Manchester. Então tá. O Paulo, eles têm um laboratório lá de pesquisa também, então acho que fazem isso. Não sei quais drogas estão usando. Entendi. Mas é Beleza. isso. Valeu, Nelson. Bom você ter entrado, porque eu queria que você falasse disso. Um show. Beleza, gente. Deu para entender, né? Todo mundo pegou aí. Agora todo mundo já sabe como é que funciona. Então, valeu, Japi. Beleza. Valeu, Nelson. Valeu, obrigado pela participação. Valeu, Nelson. Obrigado por você ter entrado aí. Valeu, galera. Obrigado, tá? Boa noite aí para vocês. Boa noite tá? a todo mundo. Beijo, Até Renato. breve. Boa noite. Beijo, Tchau, gente. Japi. Beijo. Tchau. Valeu, Gui. Valeu, Nelson. Tchau, Abraço. Japi. Abraço. Valeu, garoto.